Muito bem, amados irmãos, vamos, por gentileza, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que está em Êxodo capítulo 3. Vamos abrir Êxodo capítulo 3 e vamos, esta noite, trabalhar com os primeiros versículos de Êxodo capítulo 3. Convido os irmãos a ficarmos de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém? Vamos juntos. Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, o Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés dizia: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus, e do meio da sarça disse: Moisés, Moisés, e ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Obrigado, pastor. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei para Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Senhor, muito obrigado por esse momento bom que temos em Tua presença. Nós te agradecemos pelo Teu Espírito. Abençoa-nos hoje à noite. Dá-nos a alegria de aprender a Tua palavra e crescer, ó Deus, em Tua presença. Fala ao nosso coração. Fala a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa alma. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos finalmente no episódio em que Moisés conversa diretamente com Deus. Moisés tem um momento entre ele e o Senhor Deus, e Deus o chama para a grande missão. E, querendo o Senhor, conseguiremos caminhar em todos estes versículos. E semana que vem, na próxima quarta, pastor Elias Santana estará aprofundando a questão da chamada de Moisés. Amém? E o Senhor estará nos abençoando com toda a sorte de bênçãos. Aqui, irmãos, Moisés tem sua vida absolutamente normal, está levando sua vida no dia a dia, ele tem o seu momento do seu trabalho, e a Bíblia diz que Moisés leva o conjunto de animais do seu sogro, porque ele se torna pastor de ovelhas, cuida das ovelhas do seu sogro, ele casa-se com Zípora, filha, uma das filhas, eu creio que talvez a mais velha, de Jetro,
e, obviamente, começa ali a sua vida. E a Bíblia diz que Moisés vai com todo este conjunto de animais para a região do Monte Horebe, do Monte Sinai. Horebe e Sinai são sinônimos, E aí, Moisés ali estando, ele vê algo muito interessante, que é literalmente uma sarça. A sarça é um pequeno arbusto. Ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés, como é de conhecimento de todos os irmãos, e tendo chamado a atenção de Moisés, então, ele, atento para aquele momento que ali estava, ele acha interessante aquele fato, porque, com certeza, no Egito, mesmo vivendo junto com todos os magos, porque magos de Faraó não existe só na época que Moisés foi libertar o povo de Deus. Eles existem séculos e mais séculos. Eram aqueles chamados intelectuais que acompanhavam Faraó e ajudavam a resolver problemas um pouco mais difíceis problemas difíceis na administração do Egito. Então, eram intelectuais, não eram só mágicos, eram intelectuais também que acompanhavam. E, obviamente, chama a atenção de Moisés, porque, com certeza, nos 40 anos que ele vive no palácio, ele nunca tinha visto aquilo. Uma sarça, esse pequeno arbusto que arde com fogo e que não se destrói, não se dissolve. É interessante isso, né? E aí, obviamente, chamado a atenção para aquilo, ele se aproxima, vai ver direitinho, porque a sarça não se consumia com fogo, e Deus imediatamente lhe chama pelo nome Moisés, Moisés. Olha que interessante. Em primeiro lugar, eu quero conversar com você sobre exatamente esta localidade que é o Horebe. Nós começamos hoje algum conhecimento em nível geográfico, e, obviamente, em quartas posteriores, nós vamos nos aprofundar neste local chamado Horebe. Para que você tenha uma dimensão de onde Moisés estava, vamos, por gentileza, a uma sequência de slides que eu preparei para que você possa compreender. Aqui, obviamente, slides da aula passada e repassada, antepassada. Nós vimos que Moisés sai do Egito, ele foge nessa rota, que eu creio que foi maior. Tem gente que diz que ele passa ali por baixo, na península do Sinai, mas eu creio perfeitamente que ele vai direto a Midian, e, obviamente, um percurso muito grande. O segundo slide, que também utilizamos da vez passada, ele demonstra de onde Moisés sai e foge, e ali é o ponto 1, de onde ele sai, até o ponto 2, e ele anda 450 quilômetros aproximadamente. Terceiro slide, por gentileza. E aqui, o slide da aula de hoje à noite. Olha que interessante. Midian fica ali, na parte que hoje é a Arábia Saudita. E Moisés, obviamente, atravessa e vem até a península do Sinai. Sinai, Horebe. Há uma discussão se realmente é ali, nesta península, toda esta parte aqui, do deserto de Parã até ali embaixo, pertence ao Egito, tá? E ali onde está escrito, Mar Vermelho, que você pode ver contornando toda a península, tudo aquilo ali pertence ao querido Egito. E o que é interessante é que, veja, se Moisés sai de Midian e vem até aqui, então ele já é literalmente um pastor completo. Pode voltar para mim, Davi. Ele já é um pastor absolutamente completo, que tem sua vida de pastoreio
e que, como um pastor, transita com rebanhos dias, às vezes até meses, para poder dar ao rebanho o melhor possível em matéria de alimentação. E aquela região, por ser desértica, ela não tem exatamente, meus amados irmãos, uma estrutura absolutamente própria para rebanho. Você tem que se deslocar grandes distâncias, enormes distâncias, para encontrar pasto, para encontrar água, para encontrar possibilidade de sobrevivência para o rebanho que você está cuidando. Então, veja que Moisés, então, saindo, por gentileza, voltando, o último slide colocado, ele saindo de Midian, ele com certeza atravessa, e ali embaixo está toda a península do Sinai, ele com certeza atravessa muitos dias de caminhada com todo o rebanho. Óbvio que ele não estava sozinho, ele tinha com certeza auxiliares, porque o sogro dele era alguém importante em Midian, mas ele era o principal, e ele cuidando, ele chega exatamente ali embaixo, ali no querido Monte Sinai ou Monte Horebe. Para quem não conhece, então vamos ao próximo slide. O Horebe ou Sinai é uma cadeia de rochas montanhosas. Aqui você tem exatamente uma das fotos do que seria o Sinai na época. E veja que é uma cadeia de rochas montanhosas muito, muito interessante mesmo. Eu separei vídeos, não para hoje, mas para aulas posteriores. E olha que interessante, o próximo slide, meu filho, por gentileza. Quando Moisés sai de Midian e vai exatamente para o Sinai, ele chega numa localidade como aquela, a próxima, exatamente montanhosa, Josué, o próximo, rochoso, e que fica entre o Egito e a Palestina, e que possuía uma área, irmãos, de aproximadamente 240 quilômetros de extensão. E é exatamente nessa área que o povo vai ficar 40 anos se locomovendo, em razão da falta de fé de que Deus poderia colocá-los ali dentro. Vamos agora, por gentileza, algumas fotos interessantes sobre, obviamente, o Sinai. Deixa eu aproveitar aqui. Normalmente confundem Horebe com Sinai. Irmãos, é absolutamente sinônimo. Grandes escritores e grandes geógrafos dizem o seguinte, que a cadeia de montanha tem o nome de Sinai, e que o ponto mais alto é chamado de Horebe. Outros dizem o contrário, que a cadeia de montanhas que está lá é chamado de Horebe, e o ponto mais alto é chamado de Sinai. Não há problema nenhum, tanto faz chamar um como o outro, um pelo outro. Normalmente dizem que o ponto mais alto é o Sinai, e a cadeia de montanhas é o Horebe, mas não há problema nenhum. Acompanhe, por gentileza, estas fotos. Esta já vimos. A próxima, por gentileza. Você está vendo que é um conjunto de montanhas. Um conjunto grande de montanhas. A próxima, por gentileza. Tá? Bastante íngremes. E exatamente aí está. A próxima, por gentileza. Ok? Tem possibilidade de se caminhar por entre elas. Tá? E, Josué, eu creio que essa é a última, não é? Isso, eu quero que você me volte naquela que tem a península, daquela da região geográfica, isso. Então, todas essas, volta mais uma, isso. Toda essa região, ali, ó, marcado em círculo, ali você tem 240 quilômetros da possibilidade de alguém ali viver, e obviamente, quando Deus aparece a Moisés, ele está
exatamente aí. E o que me chama a atenção, agora pode voltar para mim, o que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte: é um local muito conhecido por Moisés. É um local que, posteriormente, ficar 40 anos por lá, não haverá problema algum, em razão de quê? Em razão do fato de Moisés conhecer toda aquela localidade como a palma da sua mão, porque ali andava sempre para possibilitar a alimentação do querido rebanho do seu sogro Jetro. Agora, acompanhe comigo que fato interessante. Quando a gente pensa nesse texto que está diante de nós, em primeiro lugar, Deus pega para a missão especial, mais uma vez, um pastor. É interessante como Deus tem uma relação muito especial com esta figura do pastor, né? Se você parar e pensar, o maior homem do Velho Testamento, no tocante à lei, foi Moisés. E Deus chama quando ele simplesmente já tem uma vida pacata, absolutamente pacífica, de dependência completa de Deus, era um pastor completo. Deus, quando chama Davi, o maior de todos os reis de Israel, Davi era também um pastor de ovelhas. E Deus, quando manda seu Filho amado, Jesus Cristo, Ele manda exatamente para nós o sumo e o bom pastor. E o bom pastor, né? Interessante como a figura do pastor, ela é aquela figura absolutamente vocacionada por Deus para atividades espirituais absolutamente grandes e maravilhosas. Mais um pastor Deus chama para a grande libertação. Interessante isso, né? Deus não chama Moisés quando ele é o erudito extraordinário com 40 anos. Deus não chama Moisés quando ele é um dos mais poderosos generais do Egito aos 40 anos. Deus não chama Moisés quando ele é um dos mais fortes oradores de todos os tempos aos 40 anos. Deus chama um pastor aos 80 anos para realizar a sua obra. Para realizar a sua obra. Pense nisso. Eu não vou aprofundar este assunto agora, mas pense nisso, como Deus é interessante. Ok? Segundo lugar, aqui no Horebe, Moisés tem uma das visões mais impressionantes da sua vida. O que ele nunca viu na vida, e chamo de novo a sua atenção, porque ele estava no palácio. Ele estava acostumado aos magos. Ele mesmo, Moisés, provavelmente sabia fazer sinais e prodígios em razão da ciência egípcia. Ele era instruído em toda a ciência egípcia. Eu, quando li isso pela primeira vez, eu fiquei assustado. Meu Deus, Moisés era macumbeiro. Não, Moisés não era macumbeiro. Moisés só era instruído em toda a arte egípcia, em toda a ciência egípcia. E no meio da arte e da ciência egípcia, existia a magia. Existia a magia, inclusive como estratégia de guerra. E Moisés nunca tinha visto aquilo. Irmãos, quando Deus chega para falar conosco, Ele chama a nossa atenção. Ele nos atrai para Ele. Ele nos chama e Ele, de forma estrondosa, mostra de forma significativa também que Ele está ali e Ele está presente e, obviamente, não tem como discutir a presença dEle. Eu, pessoalmente, depois de estudar por que sarça ardente, que não se consumia, há muita interpretação aqui, irmãos. Você pode ficar tranquilo, há mais de 10 interpretações diferentes para por que uma sarça que não arde. E eu creio que a melhor de todas
era simplesmente dada pelo professor Champlin, né? No seu Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. O professor Champlin, ele diz que Deus simplesmente queria duas coisas com Moisés, na verdade. Primeiro, chamar-lhe a atenção de tal forma que Moisés entendesse que ali estaria havendo algo sobrenatural. E daí a sarça arder e não se consumir. E em segundo lugar, trazer ao coração de Moisés um signo do que estava acontecendo com o povo de Israel. Que era literalmente um povo inteiro que estava passando pelo fogo, com muita dor, com muito sofrimento, mas que por um milagre de Deus, não estava sendo consumido. Não estava sendo absolutamente derrotado. Eu creio principalmente nessa segunda visão. Eu creio que essa segunda grande visão tenha vindo ao coração de Moisés, e eu creio que ele deve ter entendido, porque o clamor do povo sobe aos céus. Óbvio que de cara ele não tem esta visão completa que estou passando para os irmãos. Mas é óbvio que depois da conversa de Deus com Moisés, obviamente, meus amados irmãos, quando Deus deixa de forma muito clara, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido o seu clamor, por causa de quê? Por causa da dor que os egípcios estão infligindo a eles, ou seja, por causa dos seus exatores. E, versículo 9, Deus de novo fala, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então veja que é um momento muito interessante. Talvez a visão de uma sarça que arde e não se consome, possa trazer, sim, depois do que Deus falou, a Moisés o entendimento. Aquela sarça que arde e não se consome é Israel, que está passando pelo fogo, e que está sofrendo, e que está sendo de forma miraculosamente protegida pelo próprio Senhor Deus. Pelo próprio Senhor Deus. Então, tal como uma sarça que arde e que não é consumida, e a sarça nada mais é do que um pequeno arbusto, obviamente em menos de 5 minutos seria consumida pelo fogo. Israel, inexplicavelmente, estava sendo absolutamente perseguido, e não era de maneira alguma, acabado. Então veja que a existência de Israel, irmãos, sempre foi um milagre de Deus. A existência de Israel sempre foi produto da misericórdia de Deus. A existência de Israel sempre foi um grande ato miraculoso do Senhor Deus, e nós vamos ver isso durante toda a história do Velho Testamento, e as promessas, inclusive, apocalípticas feitas no Novo Testamento. Terceiro grande ponto que nós temos que ver aqui, neste encontro de Deus com Moisés. Aqui está a primeira vez em que Moisés escuta a voz de Deus. Interessante, né, irmãos? Muito interessante. O menino, no auge da sua capacidade, no auge do seu entendimento, no auge das suas possibilidades, no maior da sua força, ele não há registro nenhum que ele tenha ouvido a voz do Senhor. Pode ter ouvido, pode não ter ouvido, não há registros, mas eu pessoalmente creio no silêncio da palavra de Deus. Ou seja, é exatamente aqui o momento em que Deus pode chegar a Moisés e dizer: agora sim, este menino pode ouvir a minha voz. Finalmente ele está preparado a entender, discernir, conhecer a minha voz. E eu creio
que neste exato momento, quando Moisés tem seus 80 anos e escuta pela primeira vez a voz do Senhor, essa voz ressoa de forma muito forte no coração dele. Porque olhe que interessante, olha como Deus se revela a Moisés. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor na sarça. Versículo 3. Moisés vem, e no versículo 4, Deus brada a ele: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, só alguém com 80 anos escutaria gritar o nome dele e não sairia correndo. Só alguém com 80 anos simplesmente não se assustaria ao ouvir o som da voz e simplesmente diria: eis-me aqui. E o que eu acho interessante é exatamente, aos 80 anos ele não tem absolutamente nenhuma espada, nenhuma adaga, nenhuma capacidade física de literalmente reagir a qualquer coisa e partir para a pancadaria. Aos 80 anos, Moisés tem uma única opção na vida. Ouviu a voz, ele só pode dizer: eis-me aqui. E Deus se apresenta. Isto é uma das provas de que Moisés ainda não conhecia face a face ao Senhor. E olha o que Deus diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E olha a atitude de Moisés: imediatamente ele cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. A experiência agora era indescritível. A experiência agora era fora da normalidade. Ele estava diante de quem? Do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que tinha sua mãe lhe falado desde a infância. Porque quando Moisés vai para a casa de Faraó, e lá é criado, ele leva consigo toda a história de Israel que sabia, toda a história que aprendeu. Ou seja, quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, simplesmente Moisés já sabia quem estava falando com ele, e Moisés providencia imediatamente que se cubra seu rosto, porque ele teme olhar para Deus, porque ele sabe que poderia morrer na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus imediatamente aqui está dizendo para Moisés: eu existo, eu existo. Parece-me que Moisés tinha desistido talvez de tudo que era absolutamente voltado para com o Senhor Deus. A Bíblia não diz isso, mas a primeira coisa que Deus faz questão é de dizer para ele: eu existo e eu sou aquele Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, ele se apresenta como o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o que é interessante é que depois dele dizer eu existo, ele diz: eu escuto. Eu não estou alheio aos problemas do meu povo. Eu não estou distante à realidade do meu povo. Eu escutei a dor e o grito e o sofrimento. Um dia me perguntaram: pastor, por que Deus não retirou Israel antes de todo o sofrimento? Porque perto está o Senhor, irmãos, de quem o busca, e o busca em espírito e em o quê? Verdade. A vida de Israel no Egito era tão boa, era tão maravilhosa, era tão fantástica, que simplesmente
Israel se afasta de Deus. E meus irmãos, Deus não vai ficar atrás de quem não quer absolutamente nada com Ele, irmãos. Deus olha para o seu povo com carinho, com bondade, com amor, com dedicação, com graça. Mas o Senhor é Senhor, o Senhor Deus é Deus. Somos nós que necessitamos ir após Ele e clamar a Ele e pedir da sua completa misericórdia, irmãos. Somos nós. E o que acontece? Agora que esse povo literalmente volta a gritar e clamar e pedir, Deus diz: eu escuto. Eu escuto. Ele não precisava escutar. Ele não precisava escutar. Ele poderia pegar Moisés, pense comigo, e de Moisés fazer um novo povo para ele. Mas Deus é Deus de pactos, e Ele fez um pacto com Abraão, um pacto com Isaque, e um pacto com quem? Com Jacó. E Ele é Deus de pacto. Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Ele é Senhor que realiza o que disse que ia realizar. E o que é interessante é exatamente isso. Deus olha e Deus se revela para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, o Deus que sempre existiu e continua existindo. E Ele se revela como Deus que escuta a dificuldade do seu povo. E aí é que vem o problema, né? Depois dele dizer: olha, eu escutei o clamor, eu escutei o clamor. Aí no versículo 9, ele diz: e eu desci para livrar o meu povo da mão dos egípcios. Veja, versículo 9, desci para livrá-los e para fazê-los subir para uma terra que é boa, para uma terra que é larga, para uma terra que mana leite e mel, e que é o lugar hoje, Moisés, do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu. E por que ele diz isso? Porque Moisés sabe que lugar é esse. Moisés tem o discernimento geográfico de que lugar era esse. É como se Moisés olhasse do Horebe, se você quiser chamar Sinai, e visse direto e disse: é para lá, né, Senhor? Ele sabia. E Moisés fica feliz: poxa, que bom. É um Deus que vê, é um Deus que existe, é um Deus que escuta, e é um Deus que livra o seu povo. Ele só não contava com o final da história, com o versículo 10. Porque o coração de Moisés devia estar feliz, né? Poxa, Deus desceu e Deus vai livrar. Que coisa boa. Moisés talvez nesse momento tenha pensado: eu já tinha tentado, Senhor, deu tudo errado. Mas o Senhor é Senhor, né? O Senhor é Senhor. E aí o que Moisés não conta, ocorre. Vem agora, pois eu te enviarei para Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. A trama estava boa até aqui, não é verdade? Não estava tudo certinho? Poxa, Deus existe. Puxa vida, Deus vai intervir. Que coisa fantástica, Ele desceu. Faraó não tem condições de encarar o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e o Deus de Abraão. Ele não tem condições nenhuma. Aí Deus diz: eu estou te enviando, e você vai tirar meu povo. Aí Moisés diz assim: espera aí, devagar. O Senhor não já ouviu? O Senhor não já teve misericórdia? E não já desceu? E o Senhor não disse que ia livrar? Onde é que eu entro nisso? Tá, vou te explicar de novo. Eu te enviei. E eu te enviei para você livrar meu povo.
Você já pensou nisso, meu irmão? Que simplesmente Deus desce e que Deus faz questão de agir por meio dos seus servos? Deus faz questão de livrar por meio dos seus servos? Deus faz questão de abençoar por meio dos seus servos? Deus faz questão de realizar maravilhas por meio dos seus servos? Eu estava pensando nisso hoje à tarde, e é interessante, né, irmãos? É interessante. Quanta gente perguntando, onde Deus está nessa pandemia? Cadê Deus? Ué, Deus está onde sempre esteve. No meio do seu povo. Deus sempre estará no meio do seu povo. E Deus nunca vai deixar de estar no meio do seu povo. Você já pensou porque Cristo é o cabeça e eu e você somos dedo, pé, mão, nervos, rins, aorta talvez, unha. Você sabe por quê? Por uma razão simples. Porque Deus, Ele abençoa a humanidade por intermédio do seu corpo. É o corpo que fala. É o corpo que anda. São as mãos que levam alimentos. São os pés que levam as mãos para as mãos levarem os alimentos. Eu ainda paro e penso, como é que um cristão pode dizer, onde tu estás, Deus? Ele está em você. É você que Ele quer usar para abençoar a humanidade nesse momento. Você acha que Deus não ouviu o clamor de brasileiros, de argentinos, de paraguaios, de uruguaios, de espanhóis, de franceses, de italianos, de norte-americanos? Você acha que a agonia não chegou aos céus? Ah, chegou. E você acha que Deus não desceu para abençoar? Desceu. Só que quando Ele desce para abençoar, Ele usa quem? Ele usa a Verinha, que deve estar me ouvindo agora. Ele usa você, Fátima, que talvez esteja me ouvindo agora. Você, Edilson, que deve estar também acompanhando o estudo. Você, Carol. Já pensou nisso, Carol? Será que você está me ouvindo agora, Carol? Você já pensou, Carol, que Deus usa você? É por isso que eu, Gedeon, eu não posso num momento como esse ficar reclamando, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal da liderança, falando mal de cada um dos meus irmãos, dizendo que a coisa está feia, e que a coisa não melhorou nada. Não, meus irmãos. Eu sou corpo de Cristo. E num momento como esse, eu estou junto com a igreja, fazendo tudo por todos os meus irmãos, porque Deus desceu, não para falar mal de administração de igreja, não para falar mal de administração de dízimos ou de ofertas, não para falar mal dos outros. Deus desceu, foi para usar a mim e a você, para abençoar o próximo num momento como esse. E olha que talvez nós nos sintamos incapazes, como Moisés se sentiu. Sabe, irmãos, há momentos que a igreja não pode perder tempo com língua maliciosa. Esse é um desses momentos. Há momentos que a gente tem que se unir e um abençoar o outro, um edificar a vida do outro, um agraciar o outro, entender as limitações que todos estão passando.
Eu não queria falar essa parte, mas o Senhor me manda dizer algo especial a pessoas. Tome cuidado com sua língua. Porque talvez amanhã você não possa mais usar. Tome cuidado com suas mãos. Porque o Senhor pode tirar. Tome cuidado com seus pés. Tome cuidado com seus olhos. Tome cuidado com o que você anda falando e dizendo. Porque o Senhor, Ele é Deus. E nós vivemos num momento em que a unidade da igreja está acima de todas as coisas. É sério. Por Cristo. Abre a boca para abençoar. Abre a boca para edificar. Abre a boca para contribuir. Abre a mão para louvar a Deus. Você não tem dimensão do quanto nós estamos ajudando a muita gente. Você não tem dimensão do tanto de gente que não está passando fome em razão do amor da igreja. E quando Deus desce para ver as mazelas da humanidade, Deus desce e Deus diz, eu estou descendo para abençoar e livrar sim. Vai Moisés. Vai Gedeãozinho. Vai Fátima. Vai Ariston. Vai pastor Aloíde. Vai Elidiane. Irmãos, você serve a um Deus que escuta, que vê, que age e que existe. E perto está o Senhor, de todos aqueles que o invocam, e o invocam em espírito e em o quê? Verdade. Jesus, eu quero lembrar os irmãos, terminando todo este primeiro momento de encontro, Jesus, ele simplesmente orou ao Pai em João 17, dizendo, Pai, eu não quero que tu os tire. De onde? Do mundo. Mas que tu os livre de quem? Do mal. Ivan, acho que você deve estar ouvindo a mensagem essa noite. Ivan, você está no mundo, e você e Eric e seus 2 filhos estão sendo livrados do mal, porque assim como um dia Deus olhou para Moisés e disse, vai, Deus está olhando para você agora, Ivan, e está dizendo, vai e abençoa. Entenda isso. Nós temos que entender isso. Mas Senhor, não sou nada. Mas Senhor, sou pequeno. Mas Senhor, não consigo. Mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Irmãos, a última coisa que Deus quer em sua obra é o individualismo. Nós somos tão importantes que nós somos o corpo de Cristo. E a gente é tão importante que nem cabeça é. Eu e você somos tão importantes que a gente não passa de unha, de pelo. Já pensou nisso? O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia.
Nós vivemos em momentos tão difíceis quanto esse. E eu quero te lembrar, Ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu quero te lembrar que Ele não deixou de ouvir o meu e o teu clamor. Mas eu quero te lembrar que Ele já desceu com providência. O problema é, vai Moisés, vai Vaninha, vai Milena, vai Geise, vai Eber. Tu entendes? O Senhor pode fazer tudo, mas o Senhor quer nos usar. O Senhor pode fazer tudo, mas o Senhor quer nos usar. É privilégio querer ser usado. É privilégio ser usado por Ele. São nos momentos mais difíceis que o Senhor levanta os maiores líderes. São nos momentos piores que o Senhor levanta os homens e mulheres de maior referência. E você, meu amado irmão que está me ouvindo, você é um desses. E o Senhor quer te usar. Então é momento da gente controlar a alma. Brigar menos. Discernir mais. E amar a obra de Deus como nunca. Como nunca. E eu encerro de onde pastor Elias Santana pegará semana que vem. Então Moisés disse: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra esta noite. Muito obrigado pelo discernimento que tu nos dá. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, pela tua vida. Muito obrigado, Senhor, porque tu não estás longe. Tu és Deus presente, tu és Deus que quer viver junto do teu povo. Tanto é que na Nova Jerusalém nós estaremos juntos eternamente. Muito obrigado pela tua graça, Deus, pela tua graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Por mais que queiramos dizer uns a outro, quem sou eu? Senhor, dá-nos fé de acreditar que tu podes nos usar para a bênção da igreja, para a bênção na família, para a bênção na cidade, para a bênção desse país. E usa-nos para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém.